14 horas e 1 minuto, pontualmente em São Paulo, 7 de novembro de 2016. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e o bem-estar. O programa Salutes, para quem está sintonizando pela primeira vez, foi criado em 2009, precisamente em junho, 17 de junho de 2009. O intuito foi exatamente isso, trazer ao público, em geral, os grandes benefícios da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. Eu vim dar uma entrevista aqui na UTV para uma colega, que era do Partido Verde, e tinha um programa sobre ecologia. E ela me chamou para falar de medicina tradicional chinesa e ecologia, porque os primeiros ecologistas do planeta são os chineses, com certeza. Porque ao estabelecer os 5 elementos, né, madeira, fogo, terra, metal e água dentro do organismo, tem uma ecologia interior, né? Então, a partir dessa ecologia interior, eu posso ser ecologista externamente. A ecologia começa internamente. E aí, em 2 entrevistas que eu fiz a este programa, eu vi lá no aquário o proprietário da TV, Alberto Luchetti, que trabalhou comigo na Jovem Pan em 1900 e bolinha. E aí eu desafiei ele, eu falei, olha, eu quero fazer um programa sobre acupuntura e medicina chinesa. Ele olhou para mim, quer começar quando? Eu falei, em 15 dias. E assim começamos. Já faz aí praticamente 7 anos que estamos no ar, 7 anos e meio, para aí falar da acupuntura e também trazer as técnicas de ponta, como a homeopatia, a fitoterapia, a medicina quântica, a biorressonância, e, enfim, o que há de mais moderno na medicina e na saúde para o bem-estar e a qualidade de vida. Inclui aí a biofotônica, a terapia neural, que eu me formei recentemente, e, enfim, todas as técnicas para melhorar a qualidade de vida. Entendemos que qualidade de vida não é ausência de sintomas. Até a OMS, eu não gosto muito desses órgãos internacionais que ficam ditando regras e colocando xizinhos, né, os protocolos que tem que, se chorar 2 vezes é depressão leve, se chorar 4, então é depressão média, se chorar 8 é depressão profunda e se matar é um suicida. Tá bom, bacana, obrigado, prêmio top. Eu não gosto dessas coisas, mas enfim, a OMS fala que saúde não é só falta de apresentação de sintomas, e sim um estado de bem-estar. X, né? O que é bem-estar para mim? O que é bem-estar para você? O que é bem-estar para os seus filhos, para os seus pais, para os seus parentes, namorados, maridos, mulheres, sogros, sogras, enfim. Mas enfim, o programa Saúde defende que para ter qualidade de vida, você precisa se reconhecer, saber quem você é, o que você está fazendo aqui, né? Um dos grandes avatares do ciclo, né? Cristo falava para a gente amar o próximo como a gente mesmo. Muitas pessoas, eu tenho percebido, inclusive no trabalho clínico, nem se amam a si próprio, como vão amar o próximo, né? Então a gente primeiro precisa resgatar toda a história de si mesmo, ter um autoconhecimento importante para que você possa se realizar e ter qualidade de vida. Aliás, na acupuntura, o que mais me chamou a atenção, muito além de apenas retirar sintomas, isso é acupuntura periférica, na acupuntura, a gente, ao equilibrar os elementos, a gente busca com que o paciente e a pessoa que nos procura volte-se para si mesmo. É um processo de autoconhecimento, sim, você reequilibra os seus elementos, reequilibra a sua energia, sua fisiologia energética e orgânica, de modo que você possa ampliar seu relacionamento consigo próprio e, a partir daí, ampliar o relacionamento também com as outras pessoas. Por isso que a gente defende aqui que para se realizar pessoalmente não basta a saúde física, ela deve se expressar também na saúde mental e na saúde emocional. E infelizmente isso às vezes não ocorre, né? A gente conhece pessoas que têm desequilíbrios emocionais muito grandes e têm uma saúde física e mental razoável. E o inverso também acontece, pessoas com distúrbios mentais, até pessoas internadas, né, esquizofrênicos e etc., mas que podem ter uma saúde física importante, boa e etc. Então a gente defende aqui que precisa ter a saúde física e, por conta disso, ter a saúde emocional e a saúde mental também. E o autoconhecimento é fundamental para as curas mentais, emocionais e físicas.
Para tanto, entrevistamos sempre profissionais de ponta na área de modo a divulgar as medicinas ancestrais e as técnicas de ponta para a manutenção da saúde e realização do homem, sobretudo com os avanços da chamada medicina quântica e das terapias ortobiomoleculares. Isto é um Saludes, um programa que existe em ressonância com a vida. O programa Saludes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, hoje amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos especiais, mecânicos e eletrônicos, eu trabalho com os dois, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Os interessados podem visitar o site www.quantumbio.com.br. Está com o GC aí, Rafael? Da Quantum Bio, www.quantumbio.com.br, esse mesmo. Ou ligar para este telefone 5594 7736, 5594 7736, aliás, onde fica uma das clínicas onde eu atendo. Eu atendo uma clínica na Santa Cruz e uma clínica na estação Sumaré do metrô. Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber uma amiga, uma pessoa que já foi entrevistada aqui, já falou sobre EFT, ou EFT, como ela gosta, uma pessoa refinada, gosta das... Está correto, né? Outro dia eu estava falando com uma japonesa, é shiitake, não é shiitake, é shiitake. Shiitake, não é shiitake. A gente fala, vamos comer shiitake. Não, é shiitake. Eu acho muito fino isso. Mas eu tenho o prazer de receber aqui Marie Nicolette. Sobrenome? Agora estou usando Matulini. Matulini. É o de origem. De origem. A minha família é de origem. Marie Nicolette Matulini. Ela é uma extrema profissional, tem um grande conhecimento na área terapêutica, uma muita capacidade. Eu conheço o trabalho dela pessoal, é uma amiga pessoal há bastante tempo já, desde os primórdios aqui do Saludes. E por incrível que pareça, embora tenha uma sensibilidade muito grande para o ponto de vista energético, inconsciente, emocional e mental das pessoas, ela é formada em física. Marie Nicolette, seja muito bem-vinda, muito boa tarde, é um prazer tê-la aqui. Eu também, estou tão feliz que você me convidou para voltar ao Saludes, que você não sabe, estou felicíssima. Mas você sabe que não foi a primeira vez não, sabe? Muitas pessoas que assistem o programa me cobram. Quando que a Nicolette vai voltar? Quando que a Nicolette vai voltar? Eu falo, olha... Agora, eu voltei. Voltou, e vai voltar mais vezes. Que bom, tá ótimo. Fala um pouco para a gente começar, Nicolette, como é que foi da sua formação para a sua área terapêutica? Quer dizer, você fez física, que é algo muito palpável, muito científico, para uma saúde extra... Eu acho que é a mesma coisa. Porque quando você estuda física, o que você quer conhecer? Como as coisas funcionam, as leis que regem o mundo e o universo e como as coisas funcionam. Né? Quando nos anos 60, a primeira vez, o homem saiu do planeta Terra, aqueles primeiros Sputniks, depois a Lua e aquilo tudo, a humanidade adquiriu a capacidade de observar a si própria, longe do seu habitat, longe do seu lugar de nascimento. Foi uma grande coisa, né? Foi uma grande coisa, uma grande modificação. Então, nesse momento, eu percebi que conhecer as leis do universo e conhecer as leis que funcionam dentro do nosso cérebro era a mesma coisa, era o macro e o micro. Então, eu comecei a me interessar muito pela neurociência e descobri se é possível mudar comportamentos ou se nós estamos fadados a nos repetir eternamente. Nossa,
Que coisa incrível, quer dizer, eu preciso ter um distanciamento de mim mesmo, quer dizer, é o que a quântica fala do papel do observador, né? Isso. Eu saio do fenômeno e observo o fenômeno. A gente conseguiu isso fisicamente. Nos anos 70, quando o Neil Armstrong, não é isso? Isso, o primeiro foi o Gagarin, né? Gagarin, é verdade. Depois vieram os americanos e aquela questão da Lua, que é discutida até hoje, mas enfim, que depois não deram continuidade àquilo, né? Pois é, e diz agora, eu vi na internet... Também vi. Vai saber, né, que tem... Não, enfim, tem algumas coisas que... Encontraram a Lua ocupada. Ocupada, né? Por outros. Tá chegando lá, não, mas já tem gente e tal, não sei o quê. Olha, eu quero avisar as pessoas que quiserem participar do programa, fazendo questões, tanto para mim quanto para a Marie Nicolette, que possam falar pela minha página do Facebook, www.facebook.com/baldan.joãocarlos. A Magda Castanho já está falando com a gente, sabe da onde? De onde você esteve recentemente? Budapeste. Ai, adorei. Budapeste, ela falou que está maior frio lá, muito frio lá. Adorei essa cidade. Muito frio. Ela está falando de Budapeste, você está acompanhando o nosso programa lá, seja muito bem-vindo, Magda Castanho. Muito bem, aí então você começou com a neurociência quando? A partir desse momento? Não sei, chegou um momento que eu fiquei pronta para isso, entendi que eu podia passar do macro para o micro, né? E que havia uma ciência que estudava o cérebro e o comportamento humano. Comecei a trabalhar com a neurolinguística e depois eu conheci o Gary Craig, que era um engenheiro da Universidade de Stanford, que desenvolveu uma maneira de você atingir as áreas do cérebro que não tinham comunicação verbal. Que é a parte aqui do... O tálamo? Do cérebro... Reptiliano. Né? Onde está instalada ali uma inteligência extraordinária de sobrevivência do indivíduo e da espécie. Aliás, quando você me permite, eu lembro quando eu fiz o curso de psicopatologia, nos 9 meses de gestação, a gente, enquanto está na barriga da mamãe, a gente conhece isso, chama, eu não vou lembrar agora, que estuda os reinos. A gente vive na barriga da mãe, nos 9 meses, praticamente toda a evolução do planeta Terra. Do planeta Terra. São dois ramos da ciência que estudam a gestação e que falam dos répteis. A gente passa desde o anfíbio para os répteis, até virar mamífero. Até a parte mineral, vegetal, animal e humana, hominal, né? Tudo dentro do feto. Inclusive, na época da psicopatologia, nós estudávamos as possibilidades de traumas intrauterinos, né, por conta disso. E também de recuperar essas capacidades. Tem pessoas que estão trabalhando com o conceito de se alimentar de luz e queriam no cérebro reativar a questão da fotossíntese, que é a parte vegetal. Então você poder, como um vegetal, se alimentar da energia do sol. Né? Inclusive tivemos não aqui... Não precisa mais comer. Inclusive tivemos aqui no nosso programa, trouxemos o professor Sérgio Secato, que é um deles. Ele ficou muito tempo vivendo de luz. Hoje ele come abóbora, ele toma sopa da abóbora e come manga. Mas só isso, eu fiz curso com ele, todo mundo sabe almoçar, aquela trempa toda, ele fica no computador. Ele volta, ele almoçou? Não come. Não precisa. Não precisa. Tem outra forma de se manter vivo. E a pauta de hoje aqui, já estão me cobrando aqui, vai começar quando fazer a pergunta? Eu já comecei, Cláudia. Eu comecei a fazer as perguntas. Você está ansiosa por quê? Manda a pergunta você. Pode mandar, a gente faz a pergunta aqui. Como é que é a importância, como eu disse na abertura do programa, Nicolette, o autoconhecimento é um ponto de partida para que a gente faça os tratamentos da medicina tradicional chinesa. Como é que você vê com o seu trabalho terapêutico a importância do autoconhecimento? Eu gostaria, se você me permite, de colocar a visão de um grande mestre búlgaro, o Omram Mikhail Ivanov, que depois se radicou na França. Então, ele fala da questão do autoconhecimento de uma forma um pouco diferente da cultura ocidental. Ele diz o seguinte, que no frontão do templo de Delfos,
Estava escrito ali, gravado na pedra. Homem. Conhece-te a ti mesmo. E ele diz, quem é esse a ti mesmo a que isso se refere? Esse frontão do templo de Delfos se refere. Seria você conhecer o seu caráter, suas fraquezas, suas qualidades? Talvez, mas isso é muito pouco para estar gravado em pedra. É muito mais do que isso. Isso é necessário, mas não é suficiente. Então, pouquíssimas pessoas entenderam, realmente compreenderam o que significa conhece-te a ti mesmo. Né? E ficam um pouco numa superficialidade, eu me conheço, eu sei meus pontos fracos, meus pontos fortes, como eu me conheço. Não se As pessoas pensam que o se conhece é o nome, RG, endereço, profissão, atividade e mais ou menos um temperamento. Um pouquinho como Mas isso não é o então, ti mesmo. Na realidade, os filósofos e os religiosos têm estudado isso. Alguns dizem que, digamos, no cristianismo se diz que é corpo, alma e espírito. São 3 partes. Os cabalistas, né, eles falam de 4 elementos e de 10 sefirós. Sim. Os persas têm aqueles 2 deuses, né, e eles dizem luzes e sombra, bem e mal, 2 divisões. Outros, os astrólogos, dividem em 12, de acordo com os símbolos dos signos, né? E aí você pode fazer um mapeamento do ser humano. Quem tem razão? Todos. Depende do ponto de vista. Claro. Não é? Então, nós vamos, digamos, dentro disso que você perguntou, né, da questão do autoconhecimento, sobre as patologias e tudo isso, eu vou adotar uma maneira de ver o ser humano com 4 corpos. O corpo físico e o seu duplo etérico, que o acompanha, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. O corpo físico pode adoecer, mas ele tem uma capacidade regenerativa fantástica. Porém, desde os primórdios da civilização, sempre há profissionais, pessoas que ajudam quando o corpo físico adoece. Os xamãs, todos aqueles terapeutas de toque, né? Eles vão ali tocar no corpo físico. E tem mais recentemente, uma técnica que eu adoro, que chama-se visualização de cura, né? De um médico que era psicanalista, foi para Israel e veio com essa nova maneira de tratar. São Healing Visualizations. Esse livro existe em português. E você cria na mente, muito rapidamente, pequenas histórias, pequenas situações, e o corpo se cura. É uma maravilha. Apenas visualizando. É uma maravilha. E ele está editado no Brasil, não é muito fácil de procurar, de encontrar, mas você procurando acha. Depois, o do pretérito, tem até um casal, ela é vidente, ele é um cientista que estuda um pouquinho a questão do duplo etérico. Mas o grande desafio da humanidade é o corpo emocional. Emocional. É o grande desafio. Né? Então, o que tem dentro desse cérebro e o que tem que mexe com esse corpo emocional nosso? Então, aí são várias coisas que podem ser discutidas, né, Nicolete? Muitas. Será que o pessoal fala que tem a teoria do coração, que seria uma teoria mais emocional, e a teoria mental, que seria mais dos olhos, do olho que vê, enxerga. E aí teria muito conflito, né? Aí eu gosto muito de citar Caetano Veloso, por exemplo, né, que o bom é mal e o bem é cruel, né? Quer dizer, fazer o que é? O mal sempre é gostoso, mas fazer o bem não é, geralmente é mais difícil, porque é essa luta do prazer que a gente quer, prazer pelo prazer, que é mais emocional, com o que se deve, que é mais mental. Você vê esse conflito? Olha, eu na realidade, eu não sei se eu vejo dessa maneira. Uhum. Eu vejo de uma forma mais assim, talvez até científica, de entender o que tem dentro do cérebro.
né? Não dá para explicar sobre o ponto de vista físico, né? Pensamento não é físico, sentimentos não são físicos. Mas o que está guardado ali dentro daquele cérebro? Como a gente imagina que o planeta tem 3,4 bilhões de anos e a vida surgiu aqui há 1,2 bilhões de anos. Então, nós temos essa questão da sobrevivência que está ali muito forte. E é uma inteligência brilhante que criou isso. Então, nós temos a programação da sobrevivência. No cérebro reptiliano, né? Exatamente. No córtex reptiliano. Exatamente. E o que tem ali? Qual a emoção básica que está colocada ali? É o medo. Porque qualquer coisa que possa me ameaçar, como indivíduo, a nossa espécie toda humana, causa terror. Luta ou fuga? Antes, o terror. Medo. Medo. O medo, prefiro, aliás, até a palavra medo, e tem uma consequência quando você sente medo, vem logo uma outra emoção acoplada a ele, que é a raiva. Antes de entrar na raiva, eu queria aqui registrar a presença aqui da Ed Baldan, Nilton Pinheiro, Marcelo de Chidai, Magda Castanho, Cláudia Felizardo, Márcia SB, Fátima Braz, Sérgio Cardoso, Jacques Andrade. Então o programa sempre tem muita gente aqui participando, viu, Nicolete? Inclusive, que bom que sejam todos muito bem-vindos. A Nilton Pinheiro, boa tarde, Baldan, boa tarde, a terapeuta Nicolete. Debates e orientações de autoestirpe. Gostei do estirpe, viu? Gratidão. E então, abro todas as portas e janelas de minha casa para a entrada deste conhecimento. Nilton Pinheiro, lá do Rio Grande do Sul. Que Maravilha, né? Antes de entrar na raiva, Nicolete, você me chamou a atenção em relação ao medo, né? Que é um sentimento essencial. Né? E a gente também lá na psicopatologia estudava que o medo ancestral, ou o primeiro medo, é aquele quando a gente sai do útero materno e vem para a atmosfera. Mas são dois, né? Esse seria o primeiro parece que só tem esses dois, que é o medo do barulho alto e o medo de cair. Todos os outros são, dizem, adquiridos, aprendidos. Medo do alto? De cair no chão, não se sabe bem como é que é isso, porque a gente vai escorregando, vai saindo. Então, na patologia, na psico lá, aprendemos que há um medo ancestral que geralmente não precisa ser necessariamente consciente, mas que quando há o parto, que você sai daquele ambiente gostoso, térmico, enfim, alimentado e vem para a atmosfera. Você sai da água e vem para o ar. Vem pro ar, frio. Né? E você, na verdade, é uma morte do bebê, né? Tem até uma charge, né? Tem dois bebês assim, falando, será que tem vida depois daqui, né? Depois do parto, né? Ou seja, o bebê intrauterino morre para nascer o bebê aqui na Terra, na atmosfera. E que isso registraria um medo muito grande e que todos os outros medos estariam associados a esse chamado medo ancestral. Esse é o primeiro. Né? Agora, muitas coisas são aprendidas. Né? Famílias, às vezes, pais um pouco superprodutores, que estão sempre dizendo, faz assim que isso é perigoso, você vai se machucar, quer dizer, vai ensinando isso. E medo do outro também. Esse é terrível, né? Medo do outro ser humano. Não é um certo jeito de você criar uma castração, ou aquela coisa do The Wall, né, do Pink Floyd, né? Eu fiz um programa na rádio, na Mundial, quando fizemos lá um programa, exatamente aqueles soldados marchando, né, todo mundo tudo igual, né? Porque a sociedade cria pessoas todas iguais de uma maneira que o poder possa ser estabelecido e controlado. É mais fácil para controlar. E aí esse medo fica sendo repetitivo, se repete, criando pessoas medrosas. Obviamente que é uma sociedade mais controlada. Você concorda com isso, Nicolete? Eu concordo. Se você criar um inimigo comum, você une todo um povo em torno de uma ideia. Pois é. O Marcos Holt está presente aqui também, colega nosso. Que bom, muito prazer. Hélio Pop Maral, boa tarde. Como utilizar 100% da capacidade cerebral? Começar estudando o quê? Uma boa pergunta, né? Mas vamos chegar lá. Bom, enfim. Depois do medo vem a raiva. Depois do medo tem a raiva.
Quais são os dois sentimentos Olha básicos? só, rins, medo. Rim alimenta fígado, fígado, raiva. Rim, medo, alimenta fígado. Depois do... O que fala a medicina chinesa? Depois do medo, a raiva. Depois da raiva vem a alegria. Depois da alegria, a preocupação. Depois da preocupação, a tristeza. Depois da tristeza, o medo. Depois do medo, a raiva. Pentagrama das emoções. Pois é. Em relação a isso, tem uma coisa que talvez que você até se interesse pelo que eu vou dizer. Tem uma senhora que chama-se Pema Chodron. E ela, hoje em dia, ela dirige um centro budista no Canadá. E eu li um livro dela que chama-se Quando Tudo Se Desfaz. Ela dizia o seguinte, que uma vez ela foi falar com um mestre budista e disse, como é que você lida com o medo? E ele respondeu, eu concordo. O que significa concordar? É muito mais do que aceitar, né, Baldan? Porque não aceitar, ainda tem o ego, eu aceito, eu permito, né? Agora, o eu concordo não tem mais ego. Você se entrega. Não briga com aquilo. E é um jeito de enfraquecer, né? Porque a partir do momento que você começa a manter a... Exatamente. Não, eu quero acabar com isso, quero fazer isso, você começa a fortalecer, né? Eu acho uma maravilha, mas é uma coisa pra gente pensar muito, viu, isso? Não é imediato. Não é assim tão simples, não. É. Tem mais perguntas aqui. Você quer responder essa do Hélio ou quer deixar mais para O que ele frente? quiser, como você achar. Então ele fala, boa Se tarde. tiver uma boa resposta. Como utilizar 100% da capacidade cerebral, começando estudando o quê? Pergunta o Hélio Pop Maral. Eu acho a própria neurociência. Neurociência. Na verdade, a gente vai estudando um pouco de cada coisa, sempre ampliando nossas... Né? Tem um cientista que eu gosto muito, chama-se Dawson Church. D-A-W-S-O-N e Church como igreja, C-H-U-R-C-H. E a gente encontra facilmente na internet. Ele explica muita coisa a respeito do nosso cérebro, como ele funciona, entende? E, enfim, tem outros que estão falando sobre isso também, é o Bruce Lipton. Bruce Lipton. Eu gosto muito dele, né? E uma outra linha, mas também muito boa, é o Greg Braden. Fala mais do coração, né? Fala mais das Ele questões. fala mais da oração, É. né? De como você obter algumas coisas através da ligação com o divino, com o universo. Eu particularmente comprei, eu gosto das minhas maquininhas, você sabe disso, Sim. né? E das novidades e tal. Nós temos um aparelho que está inclusive na loja virtual, aliás, com uma propaganda da loja.jcboldan.com.br, chama NeuroSpa. Você coloca 2 eletrodos aqui e aí você modula as frequências que você quer. Então, eu costumo colocar frequências bem baixas para estimular o relaxamento e depois eu dou 100 Hz, que é para estimular novas conexões. Você tem razão. Todos esses corpos que nós mencionamos aqui, eles só têm frequências diferentes. Sim. Eles interagem o tempo todo, um dentro do outro, um fora do outro, um em volta do outro, o tempo todo. Então, a diferença são as frequências. E a gente tendo o controle disso seria o melhor possível. A Nilta Pinheiro falava assim, acredito, assim como muitas coisas necessárias às sobrevivências, muitas coisas estão escondidas no âmago do ser humano integral. Aguardo o momento de sua hora para que os homens as descubram. Um pequeno exemplo, quiçá a salvação da fome, entre outros. O kefir está guardado no seio da humanidade e só pode ser passado de mão em mão. Na minha mão tem, quem quiser pode pedir. Eu tenho os dois, de leite e de água, viu? Kefir é uma maravilha. Uma maravilha, né? Maravilha. A indústria não pode e não poderá colocar suas mãos nesse pequenino tesouro. Que inteligência superior. Você também acha, então, isso? Que Também, certamente. Isso eu aprendi quando eu era menina na escola. Faz pouco tempo, então. Pois é, eu tinha uma professora naquele tempo se dizia ciências, e ela era uma refugiada da Segunda Guerra Mundial, e ela falava desse kefir, que era a saúde, porque era daqueles povos talvez da Europa do Leste. Sim. E eles usam isso direto. Longevos, né? Naquela época. São probióticos. E era o pão integral, obviamente não com essa farinha já geneticamente modificada, e o kefir. Povos extremamente
longevos e eles são transuranianos, além dos montes Urais na Rússia. É uma cadeia que atravessa ali um pedaço da Rússia. E ela vinha com essas informações. Nunca mais eu esqueci essa história do kefir. Não é o iogurte, não é essa coisa industrializada que tem aí, embora seja muito bom comer para várias pessoas. Mas o kefir é extraordinário. Não, tem o kefir mesmo. É. Você cultua ali, é uma comunidade, né? São duas comunidades. Dá um pouco de trabalho, né? Você tem que ficar trocando, limpando, lavando. Deixar morrer. Mas tem que dar, inclusive, para as pessoas, né? Eu acho que o mais bonito disso tudo é que ele vai se autorreproduzindo, você tem que dar, né? Tem até comunidades no Facebook, para quem tem interesse, ligadas ao kefir. Inclusive com doações, inclusive. Eu faço parte dessa comunidade. Voltando ao princípio do nosso programa, tudo é no começo. O autoconhecimento, então, Nicolete, pode auxiliar no tratamento das patologias, sejam elas físicas, emocionais ou mentais? Certamente. Eu acho indispensável. Não é? Indispensável. Porque há uma relação bionívoca entre o cérebro e o corpo. Começa na cabeça. Começa na qualidade dos pensamentos, na visão de mundo. E vai atingindo até o corpo físico, que é o mais denso de todos. Começa fora sempre, né? Quer dizer, fora do corpo físico, começa no cérebro. Tem ainda uma parte do cérebro que é onde estão as memórias traumáticas. São guardadas. Essa parte também não tem comunicação verbal. Não tem comunicação verbal? Não adianta a gente sentar e falar a respeito, porque não atinge. Terapia neural, nesse ponto de vista... O que ela pensa? Ela pensa que, assim, vamos buscar o trauma, vamos buscar, eu tenho trauma de tal coisa, aonde é que está isso no seu corpo? Eu sinto aqui, inevitável, eu sinto aqui, eu sinto uma dor aqui. E aí a gente faz a aplicação aonde no corpo está a dor. A memória volta ao fato, mas aquela emoção... O EFT, que é semelhante a isso, são várias formas, ele trabalha com o toque. Porque a única forma de você atingir essas áreas que não tem, você não pode atingir pela palavra, mas você atinge pelo toque. E aí reaviva aquilo, né? No processo, na técnica do EFT, você tira a dor da experiência. Porque isso jamais é apagado. Aquela amígdala dentro do cérebro onde se guarda a memória, jamais é apagada. Agora você tira a dor. Essa é uma discussão, Nicolete. Eu sei. Difícil, né? Eu sei. Porque a partir do momento, assim, óbvio que o passado não existe mais, ele não volta. Mas quando a gente fala que uma vivência que tivemos, uma cicatriz, ela não se apaga, é um tanto quanto pesado, né? Às vezes fala, putz, eu podia ter esquecido. Não, é que é uma função do cérebro que preserva a memória, só isso. Não é num sentido assim... pejorativo ou dramático? Não, dramático, não é assim. Você diz, é um karma. Não. Vamos com karma. Vamos com isso. Um pouquinho mais de calma. É assim, é a defesa quase do nosso cérebro de manter aquela informação. Que para nós parece muito ruim. E não é a informação em si que é ruim. Não sei se você concorda comigo, não é a informação. Mas a maneira de ver. É o componente emocional que aquilo causou. A maneira como nós vimos. Que aí sim gera o trauma. Porque o trauma não é só o fato em si, mas a carga emocional que incomoda a pessoa para que ela viva bem hoje em dia. E a maneira como ela viu aquilo. Exatamente. E às vezes, se é no começo da vida, é uma visão infantil. Isso. Não é? Então, é como se aquela pessoa cresce o corpo físico, mas no emocional parou naquela idade. Exatamente. O EFT tem uma técnica boa que é a do filminho. Pode explicar pra gente, por favor? Digamos que uma pessoa tenha um trauma de uma determinada situação, até infantil. Eu atendi um rapaz e ele tinha uma queixa do pai porque ele estava andando numa estrada com irmãos, dois brincando no carro, atormentando. De repente o pai disse assim, ou vocês param com isso, ou eu paro esse carro e largo vocês aí no meio da estrada. Para ele aquilo era uma coisa real.
Então ele carregou durante muito tempo essa história. O medo de ser largado na estrada. De ser abandonado. Né? Então, como é que você vai trabalhar isso? No EFT você pede para a pessoa ver um quadro daqui, e dar um título para aquele filminho. E aí você vai trabalhando o EFT baseado no título desse filminho. No final de algumas rodadas, a pessoa diz, você já passou. É o título do filme que é o mais importante. É um filminho, Mas ele tem que acompanhar, fazer o filme na cabeça de novo? Como se fosse um cenário se repetindo? Não, ele vê uma vez, ele volta para aquela idade, ele vê aquele filminho, ele dá um título e faz as rodadas do EFT, apesar dessa situação, né? Entendi. São 14 horas e 37 minutos. Eu vou pedir licença um minutinho para a nossa entrevistada de hoje, que eu vou ter que fazer um anúncio do nosso encontro, o terceiro encontro nacional da Quantum Bio. Eu peço por gentileza para o Rafael ou para o Shirek, que estão ambos aí no Twitter. Isso, obrigado. Terceiro encontro nacional da Quantum Bio vai ser no Arraial da Ajuda, no Ecor Resort. Eu vou estar lá. Centro de eventos, spa Vital, piscinas e bar, academia, café da manhã, espaço de meditação, onde eu frequentarei com certeza. Café da manhã e almoço também frequentarei. Pensando em inovar sempre, a Quantum Bio quer oferecer com exclusividade aos seus credenciados uma experiência transformadora nesse próximo evento. Uma experiência da qual você não vai esquecer, longe da selva de concreto dos grandes centros, unindo conteúdo de ponta e experiências sensoriais. O evento será um misto de imersão na tecnologia e nas coisas simples da natureza. Olha os dois cérebros aí, o lado analítico e o lado criativo. Lini Matkar é uma das vozes centrais do novo movimento da consciência que se espalha em todo o mundo. Ela vai ir aqui para participar desse encontro. Premiada autora de 6 livros, incluindo o best-seller mundial O Campo. Ela escreveu também O Experimento, Intenção e O que os médicos não lhe dizem. Seus livros foram traduzidos em cerca de 30 línguas. Ela é jornalista de formação. Temas que serão abordados na palestra dela, sobre as descobertas retratadas nesse livro O Campo, que comprova que o universo é uma rede de energia e informação que permeia e une todos nós. O professor Kunio Inamoto vai falar sobre a abordagem do método Quantum Bio e doenças degenerativas. O Dr. José Roberto Cater vai falar do câncer, uma visão quântica. O Dr. Carlos Braghini, uma breve discussão sobre teorias metabólicas do câncer. César Lourenço vai falar sobre a individualidade bioquímica em aspectos quânticos. Terezinha de Jesus sobre geopatia. Dr. Bruno Zilber sobre microscopia de campo escuro. Boris Petrovic sobre medicina energética e ciência cósmica. E o pacote completo com alimentação e hospedagem, quartos com vista para o mar. 4 noites incluídas, 17 a 21 de novembro. São 2 dias de conteúdo e 2 dias de lazer. Olha só que legal que me espera. Eba. Vai ter esse programa, Vital Energy Spa, coordenado por Boris Petrovic, sobrinho neto do Nikola Tesla. Esse programa consiste em atendimentos terapêuticos ao longo do evento, com terapeutas especializados. Haverá medições antes e depois através do chamado Tesla Bio, que é uma máquina que faz isso. Pela ponta dos dedos faz a avaliação energética e medição do tempo real, com alteração do biocampo de seres humanos a partir das práticas e das terapias ali aplicadas. Então esta é a programação. Dia 17 do 11, chegada e jantar. Sexta-feira, palestra e workshops. 19, também palestras. Domingo também. Na segunda, retorno para cada um para a sua cidade. O Vital Energy estará todos os dias para serem... pode voltar aqui, por favor. Todos os dias para as pessoas que participarem. Quem tiver interesse pode entrar no site www.quantumbio.com.br ou enviar um e-mail, relacionamento@quantumbio.com.br, ou o telefone daqui de São Paulo, 5594
7736. Coloca aquele GC para mim, por gentileza, Rafael. O primeiro da Quantum Bill, 5594-7736, www.quantumbill.com.br. Enquanto isso aqui, nossa, tem mais comentários aqui. Segundo a física quântica, fala o Marcos Holt, podemos voltar ao passado. O Ponopono, por exemplo, também volta e corrige. Ele está certo? Eu acho que são todas excelentes técnicas. São excelentes. E nós temos também, nós estávamos falando dessas áreas do cérebro, do que eles guardam, nós temos também as experiências dos nossos antepassados. Memória, né? A memória. As memórias. E tem uma parte muito boa que são as capacidades adquiridas que são transmitidas geneticamente. É porque o pessoal fala que o DNA não se pode mudar. Agora o DNA se muda, inclusive fenotipicamente, ou seja, o modo de vida. Você pode mudar por Muda. palavra, Muda. por pensamentos, por sentimentos. É só um imprint, como eles dizem, não é uma Isso. coisa definitiva. Isso Bruce Lipton estudou profundamente isso. Não é? Então nós temos, quem estuda a capacidade de você transmitir geneticamente os progressos de uma espécie, é o Rupert Sheldrake, com aqueles campos morfogenéticos. Morfogenéticos. Exatamente. E todos os dias, hoje em dia, você entra no YouTube, você entra na internet, você vê aquela menininha de 7 anos que abre a boca e canta como um soprano do Metropolitan. De onde ela tirou essa informação? É adquirida. Ela veio. Ela já nasceu com isso. Não precisa aprender, já sabe. É geneticamente transmitida. Ou talvez por esse grande campo, né, esse campo unificado, talvez acesse lá. E a internet nos coloca coisas assim maravilhosas. Outro dia eu peguei um menino japonês também, tocando um piano ali, Pois é. que era Mozart, me parecia. Com 3 anos. O par entrou aqui com uma plaquinha comercial. Pois não, vamos ao comercial do nosso programa Saludos, por gentileza. Espera aí. Interrompe, fala que é comercial e aí tem que esperar. Pode ir o comercial? Então já, comercial, voltamos daqui a pouquinho. Eu tirei uma pessoa muito, muito, muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente, uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça sua doação. Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Eu tirei uma pessoa muito, muito, muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente, uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça sua doação. Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. h 14h46.
Colete, o L. Pop Maral escreve aqui o seguinte: ninguém combinou aqui não, tá? O Colete está sendo pega de surpresa. Como você enxerga os dependentes químicos? Onde está a cura para estas pessoas? Olha, quem é especialista nisso fala muito bem sobre isso, é o Eckhart Tolle. Poder do agora. E ele esteve aqui há pouco tempo no Brasil, muito pouquinho tempo, e tem um filminho que está circulando aí justamente sobre um dependente químico. Aliás, não é bem isso, é uma pessoa que tem problemas mentais e precisava tomar química. Ele diz, é possível que eu tenha uma expansão de consciência mesmo tomando medicamentos químicos? É bem isso que ele perguntou, mas é parecido, e sempre tem a questão da química, né? E o Tolle disse sim, o fato de você estar aqui, e ainda falando publicamente a respeito da tua questão, e vindo me perguntar isso, o interesse que você tem nisso, é possível sim você expandir a tua consciência, mesmo tomando essas coisas. Agora, depende da substância. Eu não sou especialista em dependência química, que é o que ele está me perguntando. Então, determinadas substâncias são muito difíceis de você se livrar delas, porque há um dano no cérebro. Estou me referindo mais ao crack, nessas drogas mais pesadas, mais recentes. Então, eu acho que se é cruel dizer, não é possível e não tem jeito, do outro lado a gente precisa ser realista, né? A Nilda Pinheiro pergunta o seguinte, pede para perguntar a você, Colete, o que você acha de alguns entendidos dizerem que a glândula pineal está bloqueada por muitos fatores, entre os quais metais pesados, inclusive agrotóxicos, e o famigerado flúor na água. Antes da Colete responder, eu vou colocar minha colherzinha aqui, porque é a área que eu trabalho. Nós trabalhamos com identificação de metais tóxicos e com desintoxicação de metais tóxicos. Eu fiz um trabalho bastante profundo em mim mesmo, e no último teste que eu fiz, nenhum metal está acima do aceitável. Tolerável. Não, está abaixo do aceitável. Está baixo, todos eles estão muito baixos, abaixo inclusive do aceitável. Então, a detox de metais tóxicos é o primeiro passo que a gente faz em consultório. Desculpe, pode ir, por gentileza. Sim, então vamos voltar à questão que ela perguntou. O que você acha se desentendidos falar que a glândula pineal está bloqueada por muitos fatores, entre os quais metais tóxicos? Eu tenho muita coisa a respeito de que essa glândula pineal teria sido muito grande e que ela está agora pequena, ressecada, praticamente reduzida. Calcificada, inclusive. Calcificada, não é? E é possível reverter? Sim, tem como a gente, nos nossos trabalhos, sim. Nos nossos trabalhos a gente tem que fazer uma detox, né? Ela seria a ligação nossa com o campo quântico, né? Sim. A gente pode chamar também de divino, né? Você trabalha com algum método em relação a isso? Não. Eu trabalho mais com EFT mesmo. E por que você... bom, aqui entre as perguntas, né, quais ferramentas estariam disponíveis nessa linha para o autoconhecimento? Você trabalha basicamente com EFT? Eu gosto muito do EFT, acho que é um método simples e dá excelentes resultados. Agora, há inúmeras terapias, inclusive coisas novas, que devem ser abraçadas, aceitadas e testadas. O tempo todo, eu recebo muita coisa da Califórnia, pela internet, com todo mundo. E o tempo todo coisas maravilhosas estão surgindo, principalmente a respeito do som. Não é? Há músicas, sons feitas em determinadas frequências que são curativas. Não, inclusive eu... A Dumi, né? A Dumi, que parece teria sido eliminada pela Igreja Católica. Não, inclusive o Alexandre Távola teve aqui da 532 Hz, né? Que é uma absoluta harmônica absolutamente importante, que foi trocada, é um Lá. O 532 é um Lá. E em um determinado momento ele foi rebaixado. Inclusive no meu site tem a 532 Hz original. www.jceboldan.com.br e no pé tem o 532. Agora, entre essas memórias, se a gente quiser entrar um pouquinho na questão do Bert Hellinger e das constelações, entre essas memórias
familiares têm o lado positivo das habilidades adquiridas que são transmitidas. Isso é uma, né? Porém, tem um lado negativo, que são conflitos de gerações anteriores, não é? E que recaem sobre as gerações mais jovens. Então, há necessidade de fazer um trabalho que chama-se Constelação Familiar, do Bert Hellinger, para harmonizar essas gerações anteriores. Essa é uma questão importante, essa que você está falando, que era a próxima pergunta. Essas cicatrizes, inclusive familiares, elas não são apagadas, então? Mas podem ser harmonizadas. Sim. Elas podem ser. Quando eu atendo com FT, fazendo anamnese, enfim, aquela pequena ficha, eu faço perguntas que seriam de Hellinger, que são os destinos pesados, que têm importância na vida das pessoas. Todos nós temos, né? Não sei, mas alguns são piores. Então, quais seriam os destinos pesados ligados a ancestrais, né? Nossos parentes diretos e aqueles mais antigos também, né? Várias gerações. Então, a primeira coisa que é muito pesada é a questão da imigração. Então, o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, que tenha imigrado de outro país, atravessou o oceano e veio começar uma vida nova. Isso é muito pesado, porque tem muito sofrimento envolvido nisso. Dos que ficaram, do que veio, dos que foram abandonados lá, da nova coisa que se formou aqui. Então, imigração. Segundo, adoção. Então, pessoas adotadas é um destino extremamente pesado, principalmente quando o nome de família é eliminado. A Clarice Felizardo está perguntando, harmonizadas em que sentido? Como é que se faz isso? É uma terapia que chama-se constelação familiar, em que você cria um campo morfogenético onde estão os vivos e os mortos. A pessoa só assiste aquilo e outras pessoas representam esses vivos, mortos, já falecidos ou não, e à medida que aquilo vai sendo tratado pelo terapeuta, vem à tona as questões e essas questões são harmonizadas. Aliás, eu já participei, eu já fiz uma constelação minha e participei como representante. E o José Carlos Frois já foi convidado, ele virá, José Carlos Frois, ele vai falar sobre constelação familiar. Ele é um psicólogo e muito competente em constelação, e ele é um amigo pessoal, já trabalhei com ele em constelação familiar e eu vou trazê-lo para falar sobre isso, sim. Eu posso mencionar 3 terapeutas que eu conheço, são mulheres. A Selene Taumaturgo, excelente. A Alcione Antunes e a... ela chama... Não estou me lembrando dessa terceira pessoa. Eu já fiz com elas e já trabalhei como suporte também, como você, né? Uhum. Isso. Bom, então, a gente estava falando da imigração, da adoção, molestamento sexual. E como isso tem de monte. Nicolete, quando acabei o curso de terapia neural faz muito pouco tempo, e a gente busca com muito mais assertividade os traumas. Então a gente faz a anamnese, quais são os traumas? Quais são os traumas? A gente acaba tendo uma experiência não só de entrevistador como terapeuta, já sabe. E aí você fala, você teve trauma sexual? Nossa, quantidade. E tem gente que quer enganar a gente, né? A gente sabe que tem, engana tá a si vendo? próprio também. Engana a si próprio, né? Porque às vezes essas situações familiares de molestamento envolvem, segundo o Hellinger, até afeto. Traduz? Ou amplia? É que as pessoas envolvidas se querem bem, embora a situação não seja adequada para uma criança. Às vezes é pai, tio, irmão, sei lá, de tudo, né? Depois, tem também uma questão que é muito pesada, é quando alguma
pessoa da família é excluída, porque isso fere o direito de pertencer. Todos nós temos o direito de pertencer à nossa família. Ninguém pode ser excluído. E às vezes se excluem pessoas por um comportamento inadequado, aquela pessoa nunca é convidada para as festas de Natal, não se fala dela, quando se fala, fala que é maluca, que é maluco. São as pessoas que envergonham a família. E toda são família tem, né? Tem, toda família tem. Né? Depois tem algumas doenças, determinadas pessoas que estão sempre sujeitas a acidentes, a doenças, são destinos pesados. E depois os suicidas. Então, quando alguém se suicida numa família, reflete na família inteira. Esse impacto do fato do suicídio. Não tem como você dizer, não tem nada a ver com isso. Não conheço essa gente, não sei quem é. Sabe sim quem é e reflete em você. E faz parte da tua própria história. Exatamente, exatamente. As pessoas querem ignorar isso, né? Lógico. Se não olhar para a própria ferida, não há como tratar. O primeiro passo para a cura é reconhecer. É dizer, eu não reconheço essa família, não sei o que eu estou fazendo aqui, quem é essa gente. Não, em relação até ao próprio trauma. Se você não reconhece o trauma, você não pode ser curado. Como é que você vai reconhecer? Ah, não, eu não tenho isso. Como não tem? A gente está vendo que tem. Né? A negação. A negação. Por isso é que eu gosto da terapia neural, porque independente da questão consciente, você pega a leitura corporal e age quimicamente. Não tem conversa. Tem 10 anos de terapia. Eu gosto muito do Hellinger e das constelações nessa situação. A Nilta Pinheiro fala, com o detox reverte a glândula pineal, então teremos consequentemente um ganho de consciência, mais intuição, etc. Imagino, explicações muito elucidativas de vocês dois. Que bom, que bom. Obrigado, Nilta. Que bom. Então, Quer dizer, a gente faz o detox, tem cloreto de magnésio, tem todo um detox de metais e tem um exercício. A pessoa se cura, a gente só ajuda, não é isso? É sempre a autocura, não é? A gente é instrumento. A gente é instrumento. Mas graças a Deus que tem as pessoas dispostas a serem instrumento. Não é? Sim, com toda certeza. Agora, a questão que eu gostaria de voltar um pouquinho na questão do EFT, o EFT, ele permite que se tenha novas visões a respeito de situações e pessoas, e ele permite a harmonização dos hemisférios cerebrais. A harmonização. A harmonização. Né? Então, você tem o Gama de 9, que eu gosto muito de falar do Gama de 9, que é exercício para os olhos, inserido no protocolo do EFT, que vai te permitir passar de um hemisfério para o outro através do corpo caloso e voltar muito rapidamente, estabelecendo novas conexões entre os neurônios. Isso possibilita que você consiga uma integração da psique, dos hemisférios cerebrais, e permite que você atinja uma função da mente psíquica superior, já estamos falando de mental, mente psíquica superior, que chama-se compreensão. Você compreende a situação e as pessoas envolvidas. Não tem mais julgamento, tem compreensão. E isso te leva à compaixão. Um tanto quanto budista, né? Olha, eu não sei se é budista ou não, mas é assim que se permite. E você tem razão, sabe por quê? Tem razão. Porque esse Gama de 9, quem ensinava isso era o Showa Kokushui, da cura prânica. Eu tenho um CDzinho dele, ele ensina esse movimento dos olhos. Entende? Então, realmente vem de lá. Vem de lá, né? Você tem razão. Tem razão, é isso. É isso aí. As perguntas aqui não param e o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muitas pessoas que estão curtindo aqui.
Inclusive estão pedindo algumas coisas aqui, com Francisco Cruz, Adriana Carvalho, Marcos Holt, Ed Baldani, Hilda Pinheiro, Marcelo de Chadai, Cláudio Felizardo, Márcia SB, Fátima Braz, Sérgio Cardoso, Jacques Andrade e muitas pessoas, inclusive agradeço as que participaram encaminhando os comentários, dúvidas e certos elogios. O L. Pop Maral pergunta se é possível ensinar uma técnica FT para as crianças dormirem bem à noite. Sabe aquele martelinho? Né? Lógico que pode, e não precisa falar nada, brinca de tititi. E baixa onde que você sugeria, na cabeça? Olha, eu faço um pouquinho talvez diferente de você, depende de com que a gente aprendeu. Mas aqui, né? A bexiga, a vesícula, o estômago, brinca de tititi. Mas pode fazer só a cabeça. Só a cabeça, né? Só a cabeça, não é? Dando os toquinhos simples, batendo com calma. Isso, e a criança gosta e lhe faz bem. Porque desestressa, diminui a produção do cortisol e da adrenalina. Né? Não só isso tranquiliza, como permite o uso do frontal. Aqui, do frontal, que é onde nós temos o raciocínio, a inteligência, né? Não é instintivo mais. Isso é muito recente, tem 100 mil anos, talvez, né? Uma das outras coisas que são importantes destacar é que escuro absoluto é importante, desligar a televisão, o celular, o computador um tempo antes, pelo menos meia hora antes, para o cérebro ir se acostumando, reduzir as atividades, né? Quer dizer, ficar o tempo todo no computador ligando, deitar e querer que a criança dorme, nem a gente dorme, quanto mais as crianças. Concordo com esse escuro absoluto. Por causa da melatonina, inclusive. E até para produzir o hormônio do crescimento. O GH um bebê que não dorme não vai crescer. E a melatonina também, né? Que é absolutamente importante. A tela, aquela câmera é sua, para as considerações finais. Olha, eu agradeço. Primeiro, agradeço demais você. Gratidão das vezes que você sempre me convidou e sempre deu um apoio àquilo que eu faço. Agradeço a todos vocês que assistiram esse programa. Né? E Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, quer um site, e-mail? Eu não tenho quase mais nada. Fui simplificando. Eu tenho meu e-mail, que é nicolete.matulin@gmail.com, e tem um outro, que é Nicolete Lacerda, tudo junto, @uol.com.br. Mas esse eu estou desativando. Nicolete com 2 T's. Nicolete com 2 T's. Tudo minúsculo. Muito bem, o programa Salutes. O programa Salutes é exibido toda segunda-feira, 14 horas, ao vivo, com direção geral de Alberto Luchetti. A coordenação de Ricardo Parra, os trabalhos técnicos são do Rafael o quê? Fabi. E do Shirek, que eu esqueci o nome. Shirek é? Paulo Afonso, aquele que tem o nome de usina. O Shirek é o Paulo Afonso. A criação e direção do programa é deste quem vos fala, João Carlos Baldan. Sou eu. Grato por sua audiência, comentários, críticas e sugestões. Participem sempre com a gente. Gostou, divulgue. Não gostou, fica quieto, não fala nada. Deixa quieto. Mas se gostou, divulguem. Vai estar no canal do YouTube Salutes e o meu nome, João Carlos Baldan. Esse programa vai estar disponível logo mais, entre hoje e amanhã estará disponível no canal do YouTube. Eu quero desejar a todos uma excelente semana, uma boa semana a todos, e até a próxima, não próxima segunda, que é feriado, aqui na terça, e daqui 15 dias estaremos aqui novamente com grandes pautas interessantes aqui. Tem muita coisa boa que a gente está trazendo aqui. Boa semana a todos e até a próxima.